Passa a palavra para o senador Omar Aziz. Quem é que ganha com a inflação no Brasil? Aliás, com juros altos. Porque alguém ganha. E aí não dá, mesmo sendo presidente do Banco Central, doutor Roberto, o senhor defender a inflação, os juros. O senhor tinha que criticar os juros e tentar baixar os juros, não defender os juros altos. Até porque as medidas que esse Congresso Nacional tomou, e foram muitas, para conter a inflação, foram grandes. O ano passado, em plena campanha, retirando dinheiro de estados e municípios para reduzir o preço do combustível, das telecomunicações. Nós fizemos aqui um esforço enorme também para ajudar o governo, por isso que eu não vou aqui politizar, é porque é governo A, governo B, não. E a posição do presidente da República, muitas vezes criticadas por alguns, é que a população, a grande parte da população brasileira, a maioria da população brasileira, não concorda também quando ele pede, em nome de nós brasileiros, que se baixe os juros. Normal. Senão ninguém tem que ficar chateado porque o presidente está pedindo para baixar os juros. É o papel dele. É meu papel como senador dizer aqui, os juros são altos, os juros não têm atrativo nenhum para você ir buscar dinheiro no banco. A quem interessa os juros altos no Brasil hoje? Quem ganha muito com isso? Nós temos, de fato, um crédito direcionado que é alto no Brasil. Ele está em torno de 40,3%. 40,3% de todo o crédito no Brasil é direcionado, ou seja, tem algum tipo de subsídio. Se a gente comparar com a Colômbia, é 3,8%, com a China, 2,1%, com a Coreia do Sul, 1,4%, com o México, 26%. Então, de fato, nós temos um crédito direcionado, ou seja, um crédito subsidiado, que é muito grande. Aonde está esse crédito? Contribui, porque é como se fosse uma meia entrada de cinema, né? Se eu cobro mais meia entrada, eu tenho que cobrar a entrada mais cara. Porque tem muita gente... Desculpa estar lhe interrompendo, presidente. Pode interromper à vontade. Mas é importante para o brasileiro saber que pagam juros altos porque subsidia juros para alguns segmentos. Exato. Mas quando é uma senhorazinha pequena que vai procurar lá, que tem um salão de beleza, de manicure, ela não consegue esse juro subsidiado baixo. Mas grandes empresários brasileiros, principalmente, que exportam muito, conseguem esses juros mais baixos, quando teria que ser o contrário. Né? Quando tem muito juros subsidiado... O senhor concorda comigo? Concordo. Que quem paga essa conta é o pobre. Os juros altos faz com que o custo todo seja para toda a economia, inclusive para o pobre. Mentira! Sim, recai sobre o emprego também. Mas o que eu quero dizer aqui é que uma forma de atacar isso, obviamente, é diminuir o percentual de juros direcionado. E tem alguns estudos que mostram, se eu diminuo o juros direcionado, eu diminuo a taxa de juros neutros. Se eu diminuo a taxa de juros neutros, eu diminuo a taxa de juros na economia. O que é a taxa de juros neutra? É aquela que o Banco Central fixa como uma taxa de equilíbrio, ou seja, nem gera inflação nem desinflação, ela é neutra. Quando a taxa de juros neutra sobe, eu preciso ter uma taxa mais alta para o mesmo equilíbrio. E essa taxa de juros neutra está ligada ao juros subsidiado, e tem vários estudos que mostram isso. Inclusive, eu tenho um slide aqui que eu mostrei sobre isso, né? Então, isso é muito importante. Inclusive, nesse sentido, as iniciativas do ministro Haddad são muito boas. Acho que pode até estar junto com uma reforma tributária mais ampla, isso é um tema que os senhores vão saber muito mais do que eu, mas acho que correções desse tipo ajudam, né? Então, de novo, a parte do juro subsidiado é importante. Eu só estou aqui dizendo que tem alguém pagando essa conta, e essa conta quem paga é os mais pobres, são os brasileiros que mais precisam. Senador Rogério Carvalho. Vossa Senhoria tem dito que precisa de um ajuste na legislação em função dos fundos, etc. E até o momento não foi encaminhado nem articulado pelo Banco Central com o Congresso, considerando a autonomia do Banco Central, para que a gente pudesse dar mais esse instrumento ao Banco Central para reduzir a nossa dívida bruta em 16%, por exemplo, ou seja, ao invés de 7,3 trilhões, cair para 6 trilhões, é uma redução significativa da nossa dívida bruta. Essa é a primeira questão. Por que só 60 bilhões? Por que ainda não foi tomada a iniciativa para que a gente possa reduzir a nossa dívida bruta? E qual o impacto disso
do ponto de vista da gestão monetária, do ponto de vista da redução da taxa de juros e da margem fiscal que nós passaríamos a ter. Tem toda a razão na cobrança aí sobre o projeto Depósito Remunerado. Foi um projeto que fizemos juntos. Hoje tem 85 bilhões. O potencial só de depósitos remunerados no mundo bancário, que é o que o Banco Central consegue atuar hoje, é 260 bilhões. Né? A gente tem hoje 1,14 trilhões de compromissados. A gente tem uma parte que é renovada e tem uma parte que ela é passível de ser substituída e tem uma parte grande que está nos fundos. A gente não pode esquecer que foram nos governos Lula que mais se fez superávit primário. Mais se fez superávit primário. Foi nos governos do presidente Lula que se trabalhou essa questão. Todos os anos nós tivemos superávit primário e está previsto, mesmo com o afrouxamento positivo, ou seja, mesmo com o abandono do conceito de austeridade como regra de política econômica, que a Europa abandonou e por isso ela saiu da crise quando adotou regras fiscais mais flexíveis sem ter com isso adotado uma irresponsabilidade fiscal, garantiu que a economia pudesse ser retomada, os investimentos pudessem ser feitos, né? O problema da Europa é um problema conjuntural da pandemia e depois que vem com a guerra de fornecimento de matéria-prima em função da guerra da Ucrânia. Então, eu não vejo nenhum problema com as novas regras fiscais. Acho que o Brasil caminha no sentido que o mundo caminha, como nós caminhamos, como quando aprovamos a lei da remuneração dos depósitos voluntários, que os Estados Unidos já pratica há mais de 60 anos. E nós temos um instrumento e ele não foi aperfeiçoado e eu cobro isso de Vossa Senhoria, para que encaminhe rapidamente, para que a gente possa aprovar aqui no Congresso e reduzir a nossa dívida bruta em 1,2 trilhões de reais. Um comentário pertinente, que é a parte do superávit que foi feito no começo, né, do governo Lula. E lembrando que a taxa de juros foi a 26,5%, mas quando o superávit começou a aparecer, a taxa de juros futura foi a 14%. E isso, naquele momento, propiciou até uma oportunidade de começar a cair os juros, o que mostra, independente do governo, através dos tempos, que quando você coloca uma diretriz e as pessoas entendem que é uma diretriz que vai fazer a sua dívida, a sua trajetória de dívida cair, abre espaço, né, em termos de credibilidade, né, para o corte de juros e, às vezes, abre espaço, inclusive, para você ganhar credibilidade e atrair, né, recursos estrangeiros e recursos, de uma forma geral, que fazem o país crescer. Política monetária e política fiscal e o entendimento entre as autoridades que cuidam da política fiscal e que cuidam da política monetária precisam caminhar juntos, precisam ser colaborativos, precisam estar... É bom deixar o debate político para nós políticos e operar do ponto de vista cooperativo e colaborativo no campo técnico, tanto para ajustar, porque a política monetária pode gerar aumento do déficit fiscal, como a política fiscal pode aumentar a taxa de juros. Como consertar, fazer uma concertação para que a gente possa ter um entendimento em defesa do Brasil, do emprego, do crescimento econômico, do investimento em tecnologia, da redução das desigualdades sociais do nosso país.